Aleluia. Quero glorificar a Deus nesse momento, pela vida de toda a igreja, e dizer que estou regozijado no Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, por este evento, esse congresso de jovens, o primeiro de muitos, com a graça de Deus, que hão de acontecer nesse lugar para a glória do nome do Senhor, louvar a Deus pela vida de toda a membresia da igreja, dos pastores, pastor Antônio, é isso? Nosso irmão Cláudio, nosso diácono aqui também da igreja, que tem trabalhado afinco, dedicado as suas vidas, sei que não é uma tarefa fácil, mas Deus tem dado graça, tem dado misericórdia, tem dado força, e Ele continua sustentando aqueles que continuam confiando e perseverando em sua presença. Eu quero louvar a Deus também pela vida de todos os que estão aqui, que não congregam aqui costumeiramente, os irmãos que vieram de Capinópolis, de Tuiutaba, os ouvintes, os visitantes, aqueles que ainda não fizeram compromisso com o Senhor, dizer também que vocês são muito bem-vindos nesse lugar, amém? Que Deus, Ele ama cada um de vocês, e nós também, nós estamos aqui todos juntos, para adorar o nome do Senhor. Todos nós somos pecadores, vários, necessitados, da presença de Deus em nossas vidas, amém? Eu quero glorificar a Deus por tudo, e bem dizer o nome do Senhor juntamente com toda a igreja. Eu sei que nós já estamos aqui felizes, todos já sentimos, acredito que todos já sentiram a presença de Deus nesse lugar. Desde que eu cheguei aqui nesta manhã, eu já senti o agir de Deus antes de entrar neste lugar aqui, porque Deus, Ele já tem operado em nosso meio. Eu tenho a certeza que esse propósito do irmão Cláudio e toda a igreja, todo o conjunto, não foi um projeto que nasceu no coração de vocês, mas é algo que nasceu verdadeiramente do coração de Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje é para a honra e a glória do nome dEle. Não é para a nossa glória, não é para o nosso, nossa própria engrandecimento, orgulho, não, nada disso. Todos nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sei que o texto ao qual Deus colocou no coração da igreja se encontra lá em Filipenses capítulo 4, no verso número 13, onde Paulo, como o pastor já mencionou, ele fala de que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, e diante de Deus, Ele sendo a nossa força, nós podemos atravessar qualquer circunstância, qualquer adversidade que venha a acontecer. Mas o Senhor colocou um texto em meu coração quando eu soube desse congresso, já faz mais de um mês praticamente, e foi um texto que o Senhor colocou em meu coração, e eu gostaria de compartilhar com toda a igreja. Aqueles que puderem, abram comigo, por favor, as vossas Bíblias, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47, amém? Glória a Deus. Garanto que serei breve e não sairei do tema ao qual o Senhor colocou no coração da igreja, amém? Ezequiel, capítulo de número 47. Vamos fazer a leitura do verso 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1. Aleluia. Deus já tem falado conosco nesta manhã, meus irmãos. Já tem operado em nosso meio. Glória a Deus. E eu sei que Ele há de continuar falando conosco por meio da sua palavra. Amém? Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, e desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E a outra vez mediu, e me fez passar pelas águas,
e as águas me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis. E viverá tudo por quanto quer que entrar este rio. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, Pai amado, te damos graças, Senhor. Te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai querido, por tudo, Pai amado, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua presença real, que nós não podemos sentir aqui nesta manhã, Senhor. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede neste domingo, Senhor, de poder glorificar o Teu santo nome e adorá-lo aqui, Senhor, juntamente com toda a igreja do Senhor. Pai amado, Deus Santo, assim como Tu conheces e sabes, Senhor, a necessidade de cada um que abençoe esse ensino, fala conosco nessa manhã segundo a Tua vontade, Deus amado. Que aquele que entrou aqui buscando do Senhor uma palavra, uma resposta, uma providência, um milagre, possa sair daqui, ó Pai querido, recebendo da parte do Senhor aquilo que veio buscar. Usa, meu Deus querido, nesse momento em Tuas mãos. Tu conheces, Senhor, as minhas necessidades, as minhas dificuldades, os meus problemas e as minhas dificuldades. Sei que sou falho, Senhor, pecador, sou pequeno, mas sei que o Senhor é grande, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Opera segundo a Tua vontade, Senhor. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O profeta Ezequiel, meus irmãos, é um profeta muito conhecido de toda a igreja e de toda a história de Israel. A Bíblia descreve Ezequiel como sendo um dos profetas maiores, um dos profetas que teve a sua vida marcada por grandes revelações de Deus, grandes visões, grandes coisas que o Senhor mostrou a Ezequiel. Não à toa nós temos tantos hinos que falam a respeito de temas que são recorrentes no livro do profeta Ezequiel. Nós temos umas passagens muito conhecidas que são objetivo, de temas e de muitas pregações. Os irmãos conhecem bem Ezequiel 37, quando o Senhor vai falar a respeito do vale de ossos secos. Ainda que muitas pessoas, muitas vezes, ainda não conheçam a fé, como muitos que têm muita experiência, mas já ouviram falar alguma vez a respeito desse vale e viram outras revelações também de Ezequiel. A Bíblia vai dizer que quando ele é chamado, ele tem revelações de anjos, de seres que são únicos e que são singulares, unicamente descritos no livro do profeta Ezequiel. Então Ezequiel, ele é um profeta enigmático e alguém usado por Deus em um período de trevas. É sabido e é conhecido de toda a igreja que Ezequiel foi levantado por Deus em um período que Israel vivia um período de trevas, um período em que Israel estava debaixo do juízo de Deus, um período que Israel vivia a parte do Senhor, porque o povo agora, o povo da aliança, o povo que tinha sido escolhido por Deus para ser uma grande nação, estava desviado do seu caminho. Israel agora estava vivendo uma grande idolatria, uma grande apostasia. Israel agora estava vivendo um período a qual eles estavam distantes daquele que é a força deles. Glória a Deus. E Ezequiel ele é chamado por Deus dentro desse contexto, dentro de uma época em que o povo não queria buscar a presença de Deus verdadeiramente. Um povo que estava mais acostumado a viver de aparência do que ter a essência de Deus em suas vidas. E Ezequiel foi chamado para uma mensagem muito dura. Ezequiel foi chamado por Deus para pregar à nação de Israel que eles iriam passar por um período de cativeiro, um período de juízo, um período em que Deus estaria derramando da sua ira sobre aquela nação por causa da sua idolatria. Mas veja que em todo o livro, mesmo Ezequiel
estando dentro desse contexto, ele não abandonou o chamado de Deus para a sua vida. Ele não negociou seus princípios. Ele não teve medo de pregar a palavra de Deus. Ainda que na sua carne ele possa sentir o receio, mas o Senhor o fortalecia, o Senhor o consolava. Ainda que ele pregasse, Deus tinha revelado a ele: você vai pregar, Ezequiel, mas esse povo não vai ouvir. Você vai se esforçar, mas eles não vão quebrantar o coração. Aleluia. Mas mesmo assim, continua pregando a palavra, continua anunciando a palavra de Deus. Ainda que todos não escutem, ainda que a grande maioria se perca e não dê ouvidos à voz do Senhor, ainda vai permanecer o remanescente, ainda vai permanecer aqueles que não se dobram diante dos altares de Baal, ainda vai permanecer aqueles que não negociam a presença de Deus com as riquezas, com os ídolos do coração. Então Ezequiel, ele tem a mensagem difícil de pregar ao povo o juízo, e ele cumpre esse chamado, ele cumpre esse ministério com ousadia, ainda que fosse muito difícil. A Bíblia vai dizer que muitas das revelações que Deus dava a Ezequiel, e muitas vezes ele pedia, melhor dizendo, que Deus não pede perdão, ele ordenava que o profeta ele vivesse aquilo que deveria ser ilustrado para Israel. A Bíblia vai dizer que certa vez Deus mandou que ele fizesse um bolo de esterco e comesse. Imagine a gravidade disso, meus irmãos. Imagine se fosse nos dias de hoje, Ezequiel pregando, e a gente vê alguém ministrando a palavra de Deus e fazendo um bolo de esterco e comendo, para mostrar o tamanho da desgraça, o tamanho do sofrimento que eles iriam enfrentar. Muitos de nós diriam: esse é louco, esse homem é um herege, esse homem está maluco. Mas ele estava fazendo a vontade de Deus, enquanto os outros estavam falando palavras que massageavam o ego do povo, enquanto os outros estavam pregando aquilo que Deus não mandou. Ezequiel, ainda que parecesse louco aos olhos de muitos, estava cumprindo a vontade de Deus e demonstrando para aquele povo que eles necessitavam de uma renovação, que eles precisavam buscar a presença de Deus genuinamente, que eles necessitavam voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Glória a Deus. Então Deus estava demonstrando ao profeta Ezequiel o quanto o seu coração estava entristecido com aquela nação. E Ezequiel é chamado quando ele tem aproximadamente ali 30 anos. A Bíblia vai dizer que ele começa o seu ministério com 30 anos e que Ezequiel ele vem de uma família sacerdotal. O seu pai era um homem chamado Buzi, ou Buzi, que significa rejeitado. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar, estudando, que a palavra Ezequiel, ao contrário do seu pai, significa Deus fortalece. Aleluia. Deus fortalece. Deus fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que no passado, ainda que atrás viesse de uma história de rejeição, Deus ainda usava da sua palavra, do seu poder, para trazer a força que aquele povo precisava. Deus ainda continua fortalecendo, ainda que nós estejamos, assim como Ezequiel, em Babilônia, ainda que nós estejamos ainda no cativeiro, ainda que nós estejamos na nossa terra prometida, Deus continua fortalecendo o seu povo dentro de Babilônia. Deus continua operando no meio do seu povo dentro de Babilônia. Babilônia não é para que nós, meus irmãos, se acostumemos, não é para que nós gostemos de Babilônia. Deus bem sabe que há um prazo para que Ele nos tire de Babilônia. Mas enquanto nós estamos em Babilônia, temos que manter os nossos princípios, temos que manter o nosso caráter íntegro, temos que manter a nossa fidelidade ao nosso Deus. Então Ezequiel ele é chamado neste contexto, em um contexto de trevas. Mas veja que eu já mencionei aqui, Ezequiel ele era de uma família sacerdotal. E para ser sacerdote não era escolha. Não, um israelita não poderia dizer assim: hoje eu quero ser sacerdote, eu vou lá na escola sacerdotal, né? Assim, pastores que têm muito mais experiência e conhecimento do que eu. Ele vai dizer que para ser sacerdote você tinha que pertencer a uma tribo específica, a tribo de Levi. E para ser sacerdote, além de ser da tribo de Levi, você tinha que ser da raiz de Arão. Senão você poderia ser no máximo um levita, um escriba. Então Ezequiel ele é chamado nesse contexto, mas ele já vinha se preparando para
apresentar ali a sua vida como, sacerdote, oferecer o seu ofício de sacerdote. Ele vinha estudando, ele vinha se preparando toda a sua infância, e quando ele está com 30 anos, que era a idade em que o jovem, ele assumia o posto, o ofício sacerdotal, então Deus chama ele, não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Aleluia. Não para ser sacerdote, mas para ser um profeta em Israel. E aqui o Senhor já começa a falar no nosso coração nesta manhã. Quem sabe você fez um planejamento, você tem um sonho de vida, você planejou uma carreira toda, mas Deus está dizendo para mim e para você que os planos dele são maiores que os seus. Os planos que Deus tem ao nosso respeito são maiores e melhores do que os nossos. Aleluia, glória a Deus. Porque pense comigo, a Bíblia vai dizer que quando esse povo é levado cativo, o Império Babilônico, ele furta o templo do Senhor, destrói o templo. E agora como é que Ezequiel, ele vai cumprir o seu ofício sacerdotal sem ter o templo onde ele deveria habitar? E quem sabe ele poderia se preocupar, mas agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou servir ao meu Deus? Se eu nasci na família sacerdotal e eu não tenho mais tempo para ir, eu não tenho mais como buscar a face do Senhor, aonde eu estudei a vida toda para estar. Mas aí Deus chama ele e mostra para mim e para você que não depende da estrutura, não depende da estrutura do templo para que Deus opere. Tudo que nós temos que ter é um coração quebrantado. É aquilo que Jesus vai dizer lá no capítulo 4 de João: os verdadeiros adoradores não adoram lá em Jerusalém ou em outro lugar, em Samaria, não, mas são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. E Jesus ainda fala mais àquela mulher, e vem a hora, e ele diz: e agora é entre os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então não depende da estrutura, não precisa ter roupa sacerdotal para poder buscar a presença de Deus. Aleluia. Não precisa estar parado fisicamente, não. Tudo que temos que ter é um coração limpo diante de Deus. Tudo que nós temos que ter é sinceridade diante de Deus, é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas delimitações, a nossa fragilidade, e com humildade buscar a presença de Deus. Pode ter certeza, meu irmão, que se você vier assim, Deus, ele não te rejeita. Jesus vai dizer que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não se questione dizendo: olha, eu sou tão imperfeito, eu ainda tenho que melhorar tanto, olha o meu cabelo, olha o meu sapato, olha o meu terno, olha o meu vestido. Não, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado como está a sua alma, porque Ele sabe que a sua alma precisa dele. Aleluia. Então Ezequiel é chamado neste contexto, e a Bíblia vai dizer que nos primeiros 30 capítulos Ezequiel traz uma mensagem muito dura, a mensagem que Deus tinha mandado ele pregar. E agora, chegando aqui na parte final do seu ministério, aqui a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele tinha aproximadamente 50 anos, já tinha mais ou menos 25 anos, 20 anos que Deus tinha o convocado, que tinha o chamado para o ministério. E Deus, do capítulo 40 em diante, ele começa a trazer uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem de renovação para aquela nação através do profeta Ezequiel. Deus começa a mostrar ao profeta que no futuro ele haveria de restaurar um templo, haveria de haver um templo não feito por mãos de homens, e um templo que era distinto de todos os outros. Se os irmãos tiverem curiosidade depois, quiserem ler, quiserem buscar a palavra do Senhor, vão perceber que do capítulo 40 até o capítulo 47, Deus ele vai fazendo revelações ao profeta, mostrando a ele um grande templo que é diferente de todos os outros, um templo que é diferente do templo que Salomão construiu, um templo que é diferente daquele templo que Herodes construiu, um templo que é diferente dali do tabernáculo que Moisés tinha preparado para o Senhor. E ele começa a revelar ao profeta as estruturas desse templo, as dimensões, todo o aparato daquele templo e como ele era. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo de número 47 que então agora Ezequiel ele é chamado por este homem que, segundo os estudos, pode ser o próprio Cristo, porque lá no capítulo 40 vai dizer que esse homem ele era como um latão reluzente, ele tinha a aparência de cobre,
E esse homem tinha um cordão de medida em suas mãos, e ele chama o profeta, e ele diz agora, depois disso, me fez voltar à porta da casa. Então depois que o anjo do Senhor ali, que é uma tipificação do Cristo, ele apresenta as estruturas do templo a Ezequiel. Agora ele convida Ezequiel a sair do templo e olhar o templo de outro ângulo, olhar o templo de uma outra perspectiva, olhar o templo de uma maneira diferente. E então Ezequiel, ele é chamado por este homem e é conduzido por ele. E é por isso que ele vai dizer que agora ele começa a sair e ele percebe que do lado de fora do templo havia, águas que corriam desse templo. E os irmãos conhecedores da palavra vão perceber que os outros templos, nenhum tinha isso, Nenhum templo, a Bíblia vai registrar que saíam águas desse templo, que corria um rio desse templo. Porque esse templo que Ezequiel está vendo aqui, não é um templo qualquer, meus irmãos, mas é o templo da Nova Jerusalém. Aleluia! Os estudos vão dizer, a escatologia, que esta profecia dessas águas aqui, elas são uma profecia que vai se cumprir no futuro, no reino milenar de Cristo. Alguns também vão dizer que esta profecia já começou a se cumprir lá no Mar Morto, onde alguns jornalistas, a grande mídia, está dizendo que aquele mar que antes, por causa da sua salinidade, era impossível ter vida, agora já começou a produzir vida, a ter alguns peixes. Então existem algumas linhas de raciocínio para esse texto. Mas nessa manhã, com a permissão da igreja, com a licença de todos os irmãos, eu quero trazer uma mensagem mais temática desse texto, uma mensagem mais relacionada com o nosso cotidiano, a respeito dessa simbologia que Deus revela a Ezequiel aqui. E nós vamos extrair algumas lições que Deus tem revelado por meio da sua palavra. Glória a Deus. Então o profeta agora ele está aqui no capítulo 47, e ele começa a perceber que haviam águas que desciam de debaixo e desde o lado direito da casa do altar. Águas que vinham de onde, meus irmãos? Do altar. Águas que vinham do altar. Águas que vinham do altar. As águas que vêm do altar, meus irmãos, não são qualquer águas. As águas que vêm do altar não são águas comuns como essa que a gente bebe e sacia apenas o nosso físico. Essas águas aqui são águas de vida, águas que transformam, águas que mudam, águas que renovam, águas que limpam, águas que restauram vidas. Glória a Deus. Então Ezequiel tem essa visão, glória a Deus, e ele começa, ele continua obedecendo a voz do Senhor e ser conduzido por aquele homem. No verso de número 2, a Bíblia vai dizer que então aquele homem fez ele sair pelo caminho da porta e fez ele dar uma volta pelo caminho de fora. E no versículo número 2 nós extraímos uma lição aí logo no início, meus irmãos. Ele me fez sair. Glória a Deus. Se fosse pela nossa vontade, meus irmãos, talvez muitos de nós não estaríamos aqui hoje. Não é verdade? Mas a Bíblia vai dizer então que então ele me fez sair. E Ezequiel deixa claro que então ele não saiu porque ele queria. Você não saiu da sua casa hoje de manhã porque você queria. Você não veio aqui hoje de manhã porque você queria. Você não está sendo conduzido pela presença de Deus apenas porque você quer. Não, é porque tem uma mão que te conduz. Tem Deus que te guia. Tem Deus que te protege, que te conduz, que te guarda. Ainda que seja difícil, ainda que você não perceba o agir dele, Ele tem te conduzido, Ele tem te levado, Ele tem te instruído. Aleluia. Glória a Deus. Se dependesse de nós, meus irmãos, muitos de nós nesse domingo de manhã estaríamos jogando uma bola, não é assim? Muitos de nós, em um passado, às vezes curto, estávamos nessa condição. Muitos de nós estaríamos agora, sabe o quê? Com a cabeça pesada, de ressaca, dizendo: rapaz, eu bebo muito, bebi demais ontem à noite, nunca mais eu bebo aquela carniça, não é assim? E quando era no outro fim de semana, estava do mesmo jeito. Não é desse jeito? Muitos de nós estaríamos, meus irmãos, é bem verdade, na prostituição. Muitos de nós estaremos agora perdidos distantes do Senhor, mas a mão do Senhor, ela nos conduziu e nos trouxe. A mão de Deus nos guardou, nos protegeu. A mão de Deus nos fortaleceu para que nós continuássemos nesta peleja. Porque seguir a Jesus não é tarefa fácil. Seguir a Cristo não é uma coisa simples. É difícil, é pesado, mas o nosso consolo, a nossa força é que Ele nunca nos deixa só. Aleluia. Eu quero dizer que Jesus fala: eis que eu estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então, mesmo no dia triste, meu irmão, mesmo no dia que você está desanimado, mesmo naquele dia que você acha que Deus não está te vendo, Ele está te conduzindo. Mesmo naquele dia que você não viu, que você pensou, Deus me abandonou, me rejeitou, me esqueceu, não. Ele continua te fortalecendo. Ainda que nós sejamos falhos e infiéis, a Bíblia diz que Ele é fiel, porque não pode negar isso mesmo. Glória a Deus. Então Ezequiel, ele tem esta visão, e ele é conduzido por este caminho. E a Bíblia vai dizer que agora, este homem que tem o cordel de medir nas mãos, ele começa a conduzir o profeta por estas águas. E a Bíblia vai dizer, e me fez dar uma volta pelo caminho até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Se os irmãos prestarem atenção comigo, vão perceber que Ezequiel começa a ter esta visão da porta, da parte da frente, mas que agora este homem o conduz para fora e faz com que ele dê a volta. E ele vai perceber que as águas continuam correndo, por quê? Para que Ezequiel entendesse que as águas não estavam correndo por causa dele. As águas não estão correndo, meus irmãos, por causa de nós. As águas não correm porque eu canto. As águas não correm porque eu prego. As águas não correm porque eu oro 10 horas por dia, não. E olha o que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que cantar, que pregar, que orar é errado, não. Tudo isso é mandamento do Senhor. Mas quando nós pensamos que as águas só correm por causa de nós cometemos um engano, um erro. Glória a Deus. Porque tem gente que pensa que as águas só correm se ele for. As águas só correm se eu participar. As águas só correm se eu for lá pregar, se eu for lá louvar. Se eu não orar, não vai acontecer nada. Deixa eu te falar uma coisa, e isto serve para mim e para você. As águas não correm por causa de nós. As águas correm por causa de Deus. As águas correm por causa de Deus. As águas correm por causa dele. E Ezequiel, ele sai, e agora este homem começa a levar ele por estas águas. E eis que saiu aquele homem, a Bíblia vai dizer, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E a Bíblia vai dizer que este cordel esse homem usou para medir todo o templo, todas as estruturas, e ele ia mostrando a Ezequiel as medidas do templo. Mas agora ele não vai medir o templo, ele vai medir a distância que Ezequiel ele tem que percorrer com ele nas águas. Aleluia! Glória a Deus! E ele começa a conduzir o profeta Ezequiel ali, tendo na mão o cordel de medir, e a Bíblia vai dizer que ele mediu 1000 côvados, o que dá aproximadamente aí, 500 metros, porque um côvado ele equivale mais ou menos a 60 a 65 centímetros. Então, esse homem agora ele começa a conduzir Ezequiel por mais ou menos 500 metros, meio quilômetro. E a Bíblia vai dizer que o profeta revela aqui que ele fez passar pelas águas, e as águas davam pelos tornozelos. E depois ele foi conduzido novamente, e esse homem mediu mais 1000 côvados, e as águas davam os joelhos. E mediu outra vez, e me fez passar pelas águas, e ele diz, e as águas me davam pelos ombros. E aqui o profeta deixa-nos claro algumas lições que eu quero compartilhar com a igreja aqui nesta manhã. Glória a Deus. As águas começam nos tornozelos, não é assim? Porque Deus ele conhece, meus irmãos, a minha e a sua capacidade. Deus ele conhece até onde nós podemos ir. E nós temos também que conhecer e entender o processo ao qual nós estamos inseridos. Não tem como, agora que eu só posso andar com as águas nos tornozelos, querer que as águas já deem no meu lombo. É preciso respeitar o tempo de Deus. É preciso respeitar aquele que está com o cordão de medir na mão. É Ele que sabe até onde eu posso ir. É Ele que sabe até onde eu posso caminhar. Mas isso não significa, meus irmãos, que Ele quer que você continue sempre com as águas nos tornozelos. Glória a Deus. Então, ele começa a conduzir o profeta Ezequiel ali. E ele começa a dizer a ele para continuar caminhando, continuar prosseguindo. E agora a Bíblia vai dizer então que as águas já dão nos joelhos do profeta Ezequiel. Então agora Ezequiel ele começa a ir mais fundo. Ele começa a ir mais fundo. E a Bíblia vai dizer então que esse homem que tem nas suas mãos um cordel de medir, continua medindo mais 1000 côvados. E o profeta agora está com as águas dando na cintura aproximadamente, nos lombos. Agora, nós percebemos então que agora é um pouco mais difícil de caminhar.
Os irmãos aqui que conhecem muito bem a região, sabem que nós temos aqui alguns grandes rios, como o Rio Paranaíba, o Rio Tijuca, não é assim? Alguns irmãos, acredito que uma boa parte também já foi à praia, e sabem que quando nós estamos com as águas apenas nos pés, é fácil de caminhar, não é verdade? Quando nós estamos com as águas apenas nos pés, nós corremos, nós pulamos, nós brincamos, mas quando as águas começam a ficar na cintura, fica mais difícil de sair, não é desse jeito? Fica mais difícil de se manter de pé, fica mais difícil a caminhada. Então eu entendo que o quê? Que quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós perdemos o controle dos nossos passos. Quanto mais nós andamos com o Senhor, mais nós precisamos da sua condução. Quanto mais nós mergulhamos na presença de Deus, mais precisamos da mão do Senhor nos conduzir. Então o profeta, ele entende que ele precisa cada vez mais de Deus. Glória a Deus. E uma outra lição que nós vamos ver aqui é que este homem, ele é conduzido pelas águas, e a cada medida as águas ficam mais profundas. Mais o que, meus irmãos? Profundas. As águas ficam mais profundas. Porque para caminhar com o Senhor, nós não caminhamos subindo, nós caminhamos descendo. Quanto mais nós caminhamos com Deus, nós entendemos que importa que Ele cresça e que nós diminuamos assim como quando nós caminhamos com o Senhor, temos que entender que nós não caminhamos para aparecer, nós não caminhamos para continuar por cima das águas, dizendo, olha, eu estou aqui. Não, quanto mais nós caminhamos, mais nós descemos, mais nós mergulhamos. Quanto mais nós andamos com o Senhor, mais nós entendemos que precisamos orar mais, que precisamos crescer mais, precisamos nos humilhar mais. Só se humilhando, é só descendo que a gente vai no mais profundo. Quanto mais nós descemos, nós mais mergulhamos na presença de Deus. Quanto mais nós nos humilhamos, mais nós nos entregamos a Ele. Ele vai nos conduzindo cada vez mais profundo. E o profeta, ele entende isso. Mas a Bíblia vai dizer que o profeta, ele até caminhou bem até certo ponto. A Bíblia vai dizer que o homem do Senhor, dizia, media 1000 côvados e conduzia o profeta. E ele foi tranquilo, dos pés, dos tornozelos até os joelhos. E ele continuou caminhando. Foi até os lombos. E ele continuou caminhando. Mas chegou uma hora que o profeta parou. Chegou uma hora que o profeta percebeu que ele não poderia mais apenas caminhar. Chegou uma hora que era preciso um ato de coragem. Porque obedecer, meus irmãos, é fundamental, sim. Mas tem hora que nós temos que ter ousadia diante de Deus. Tem hora que Deus espera de nós uma atitude. Tem hora que o Senhor está esperando de nós uma decisão. Olha, se Ele já me conduziu dos pés para o joelho, para a cintura, Ele não vai garantir que eu consiga atravessar esse rio nadando? Amém. Aleluia. Então tem horas que Deus, ele vai fazer um silêncio, porque Ele quer saber até onde você quer ir com Ele. Se você vai se contentar em apenas ter os pés molhados, ter os joelhos molhados e a cintura, ou se você quer mergulhar nesse rio. Quem mergulha nesse rio perde o controle de si mesmo. Alguém aqui já entrou numa correnteza forte, ou já tentou entrar numa onda no mar revolto, e muitos diziam assim, olha, não entra, porque se você entrar, a correnteza te leva. Não entra, porque se você entrar, você não vai conseguir nadar de volta, as ondas vão te cobrir. Mas o Senhor está nos revelando aqui nessa manhã que no mar de Deus não é um mar que vai te destruir, não é um mar que vai te matar, não são mágoas que vão tirar a sua vida, não. Quanto mais você mergulha, mais você vive. Quanto mais você vai no profundo, mais você tem vida. Quanto mais você continua mergulhando, mais Ele te restaura, te renova, te fortalece. Aleluia! Então o profeta está tendo a visão do rio da vida aqui, que pode muito bem ser simbolizada pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É aquilo que Deus, por meio do Senhor Jesus, Ele vai falar lá em João, no capítulo 7, no verso 38 e 39. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Glória a Deus. Então Deus está falando conosco nessa manhã, meus irmãos, que chegou um momento em que nós não podemos mais estar em Babilônia e continuar apenas com os pés molhados. Aleluia. Glória a Deus. Deus está me incomodando para falar com pessoas aqui nesta manhã, Aleluia. que precisam mergulhar ainda mais. Aleluia. Glória Deus a está Deus. falando conosco nessa manhã, meus irmãos, que não é mais época de nós continuarmos apenas molhando os pés. Porque quem molha os pés continua caminhando.
com a sua própria força. Aleluia. Quem molha os joelhos, continua. Ainda que sinta a presença. O que é que o Senhor está dizendo, irmão Adilto? Quem caminha apenas na superfície é aquele que vai e diz assim: não, eu já louvo, tá bom demais. Não, eu já prego aqui, tá bom. Não, eu já vou no culto 3 vezes por semana, aqui tá ótimo, o Senhor está vendo? Não, meus irmãos. Chegou a hora de nós deixarmos a superficialidade. Chegou a hora de nós abrirmos mão do controle de nossas vidas e mergulhar nas águas do Espírito. Aleluia. Deus está me incomodando nessa manhã para falar comigo e com você, assim como essa palavra tem falado comigo. Que Deus não quer mais que nós continuemos na superficialidade de nossas vidas. Que é momento, é hora de a igreja do Senhor mergulhar na presença de Deus. Nós estamos vivendo um período, meus irmãos, tão turvo, que a grande cristandade, a grande maioria, tem apenas se contentado em andar com os pés molhados. A grande maioria, veja que em momento nenhum o profeta, ele diz assim: não, eu só posso ir aqui 300 cômodos, eu só vou até aqui. Não, quem mede até onde nós temos que ir, meus irmãos, é o próprio Deus. Quem mede até onde nós temos que mergulhar é o próprio Senhor. E muitas vezes nós dizemos para nós mesmos, ou até ouvimos pessoas que dizem: olha, para com isso aí, você já está fazendo demais, você já está indo demais, você já mergulhou o suficiente, você já está no nível bom. Ah, está molhando a cintura? Não, aqui está bom, aqui eu continuo metade mergulhado, metade para cima. Então a hora que eu quiser descer, eu só abaixo um pouquinho a cabeça e depois eu levanto de novo. Não, é hora, meus irmãos, de nós nos entregarmos totalmente à vontade de Deus. É hora de nós, meus irmãos, mergulharmos totalmente na presença do Espírito Santo e dizer: me controla, me conduz. Olha, eu sou falho, eu não sei nadar direito, eu não sei como caminhar muito bem, as águas estão um pouco fortes para mim, mas pode ter certeza que se você se dedicar e se você se entregar a Ele, jamais Ele vai te deixar perecer. Jamais Ele vai permitir que você se perca, que você o abandone, que você o deixe. Não, Ele vai continuar te conduzindo, Ele vai continuar te guiando. Glória a Deus. E o profeta, ele entende isso. Glória a Deus. E agora ele percebe que ele não pode atravessar, que era preciso que ele nadasse, e ele não nadou. E a Bíblia vai dizer que então esse homem que tem o cordel de medir, vendo que o profeta não tinha coragem, não quis mergulhar nas águas, o que é que ele faz? Leva ele de volta para a margem. E agora Ezequiel, ele vai perceber uma coisa, que quando ele estava nas águas ele não tinha percebido. Glória a Deus. Ele apenas estava seguindo e obedecendo a voz do homem, e ele ia cada vez mais fundo, ia cada vez mais fundo. Mas agora no versículo 7, a Bíblia vai dizer que então o profeta ele volta à margem do rio, e ele começa a perceber que à margem daquele rio havia uma grande abundância de árvores, havia vida, havia transformação, havia o milagre de Deus. Glória a Deus. E o profeta ele não tinha percebido isso quando ele estava nadando. Quem sabe você fica se perguntando: ah, eu me esforço tanto, eu busco tanto e não entendo porque eu não estou mudando, porque eu não... Deserto, se sentindo seco, se sentindo sem vida. Deserto é lugar de sequidão, é onde você dificilmente encontra uma árvore, mas às vezes você tem uma ilusão, não é assim? Você tem, até pensa, uma miragem que encontrou água. O deserto é desse jeito, é um lugar escaldante, é um lugar onde, se não for a mão de Deus, não tem como ninguém existir. Se não for a misericórdia de Deus, no deserto, nós morremos. Mas aqueles que experimentam da água da vida, desta água que não procede do homem, mas que procede do altar de Deus, a Bíblia vai dizer que essas águas, quando passam pelo deserto, elas passam trazendo vida, passam trazendo transformação, Aleluia. passam trazendo renovação. Essas águas têm o poder, meus irmãos, independente do estado que esteja. Quem sabe você possa pensar: eu estou morto, não tem mais jeito para mim. Mas se você tiver a coragem, a ousadia de permitir que essas águas elas passem por você, pode ter certeza que haverá transformação, que haverá vida. Glória a Deus. Aqui nessa manhã, ainda que todos pensem que não existe vida aí, a água da vida está aqui nessa manhã para te realizar. A água da vida, que é a palavra de Deus, ela pode transformar a sua realidade. Glória a Deus. E o profeta, ele tem esta visão, e ele entende que essas águas, elas têm o poder de, por onde elas passam, tornar tudo saudável. A Bíblia vai dizer aqui que essas águas correm para o mar, e quando encontram o mar, as águas
tornam-se saudáveis. Não é as águas do altar que se tornam saudáveis, não. É quando ela encontra as águas do mar. E as águas do mar é que se tornam saudáveis. Agora eu pergunto, meus irmãos, o que é maior, um rio ou um mar? Aleluia. Um rio ou um mar? Então, meus irmãos, o que é que nós entendemos aqui? Ainda que você pense que a água é pouca, ainda que você pense que o rio é menor, ainda que eu e você pensemos que este rio não é suficiente, apenas um pouco da água desse rio já vai ser suficiente para transformar a grande realidade. Apenas uma porção pequena desta água já é suficiente para dar vida a toda uma nação. Apenas uma porção pequena desta água já é suficiente para trazer da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus. É o que o profeta vê aqui. E no verso de número 9, já concluindo, ele vai dizer: e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Glória a Deus. Aleluia. O profeta aqui agora, quando ele está na margem, ele percebe que por onde essas águas passam, aonde havia morte, agora havia vida. Aonde havia escassez, a Bíblia vai dizer então que aqui haverá muitíssimos peixes. Aqui fala de prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não estou falando apenas de riqueza. Isso não é prosperidade, meus irmãos. Riqueza é você ter em abundância aquilo que Deus, Ele pode te proporcionar. É aquilo que não vai encher o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Então, aonde essas águas passam, há multiplicação. Aonde essas águas passam, há transformação. E aonde essas águas passam, há vida. Glória a Deus. Aleluia. Então o profeta entende, mesmo ali em Babilônia, que ainda existe um rio que não secou. Que aquele rio que eles tinham desprezado, que eles tinham abandonado, continua fluindo as suas águas. O que é que mudou? Muitas vezes o povo é que deixou de buscar esse rio e fez como esta nação assim, e cavou para si cisternas rotas, fontes sem água, fontes que não davam água. Mas se eu e você, meus irmãos, nessa manhã tomarmos uma atitude diferente deste povo e reconhecermos que nós precisamos dessas águas, pode ter certeza que haverá transformação em sua vida. Pode ter certeza que se você se entregar àquele que conduz, àquele que tem a capacidade de te levar por essas águas, ele vai te conduzir a um novo nível, um nível mais profundo. Chegou a hora, meus irmãos, de nós deixarmos de lado o culto de aparência, nós deixarmos de lado as preocupações que nós temos, apenas com a estrutura, apenas com a eloquência. Não é hora, meus irmãos, de nós vivermos na superficialidade do Evangelho, porque quem fica na superficialidade não encontra essa vida, não é transformado, não é mudado. É preciso que essas águas, elas inundem a sua vida totalmente. Aleluia. Não tem como viver esse novo, essa transformação que nós tanto buscamos, se nós nos contentarmos e continuar à margem do rio. Glória a Deus. Veja que o profeta, ele até viu quando ele saiu, mas ele só viveu quando ele entrou. É preciso continuar caminhando. Quem retrocede não vive a profundidade de Deus. Quem retrocede, infelizmente, não experimenta a profundidade que Deus quer te levar. Quer experimentar mais de Deus? Continua caminhando. Está ficando mais difícil de se manter de pé? Continua confiando e caminhando. Ele continua te conduzindo. Quer continuar vivendo o novo de Deus em sua vida? Esteja disposto a abrir mão da facilidade e andar ainda com dificuldade, mas andar na região mais profunda. Esteja disposto, meu irmão, a sair da zona de conforto, a sair do teu controle, a dizer: olha, mas se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir mais fazer aquilo outro. Abra a mão do que tiver de abrir. Deixe para trás o que tiver que deixar, mas continua obedecendo aquele que te conduz, porque só Ele, a Bíblia vai dizer que só Ele é que tem a fonte de água. Aleluia. Eu quero orar com você nesta manhã. Gostaria de pedir que aquele que puder fique de pé. Já estou concluindo, mas antes de concluir eu quero fazer esta oração com todos. Aleluia. Não tem como viver, meus irmãos, o novo de Deus, o profundo de Deus, apenas na margem. Esse é um mergulho que nós temos que fazer individualmente. Não tem como o meu pai mergulhar por mim para que eu seja renovado. Não tem como eu mergulhar para que a minha esposa seja renovada.